Olá, amigos do Conecta, mais uma noite aqui com vocês, programa Sua Saúde, Seu Direito, trazendo a quarta e última parte do assunto que a gente vem tratando aí nos programas anteriores, que é sobre a violência obstétrica e as suas várias formas, várias modalidades de se apresentar. E hoje nós vamos falar da violência sexual e institucional que caracterizam também a violência obstétrica. Lembrando os nossos amigos aí do Conecta que a violência obstétrica ela é caracterizada por atos de omissão, né? Atos omissivos ou comissivos na gestação, né? Então, assim, no período gestacional, propriamente no momento do parto e também pós-parto. Então, pode acontecer a violência obstétrica nesses três períodos distintos aí da fase gestacional, né, e até a mãe com recém-nascido. Então, muita atenção que tudo isso que nós tratamos nos programas anteriores, inclusive os assuntos que nós trataremos hoje, pode se dar em qualquer um desses momentos, ok? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre violência sexual, né, violência obstétrica sexual e a violência obstétrica institucional. Então, a violência sexual se caracteriza por quê? Por atos ou atitudes que configuram a libidinagem, né? Ou seja, são aqueles atos que configuram satisfação sexual, né, do caso do agressor, né? Então, o que nós temos aí, primeiro tratando da questão da violência sexual, né? São aquelas caracterizadas pela violação da intimidade, né? Por tocar a região genital, né, da paciente ali, da gestante, né, caracterizada. Então, toques naquela região genital sem necessidade, né, toques que não dizem respeito ao procedimento, tá? Ou toques nessa mesma região realizado por mais de uma pessoa, né? Como mais de uma pessoa? De repente, por um assistente da obstetrícia que não está autorizado ou não tem o porquê fazer aquilo, porque ele já está sendo acompanhada por um obstetra, né? Então, uma outra maneira, encostar na região, né? Encostar a região genital daquela pessoa que está assistindo a gestante enquanto ela está na posição do parto, né? Beijar, não faz sentido, né? Apalpar mamilos, enfim. Então, são todas essas situações que se configuram ali no momento da hora do parto, né? Que possam aparecer fazendo parte, mas que não se configuram e se caracterizam de fato como uma violência obstétrica sexual, né? A ponto, inclusive, né, em casos mais extremos, mas há relatos, né, inclusive no Rio de Janeiro, salvo engano, um mais próximo, que logo após o parto, né, inclusive com a saída do marido, acompanhando o recém-nascido, o médico abusou sexualmente da paciente enquanto ela estava ainda na sala de parto. Então, isso acontece, infelizmente, não é uma coisa, infelizmente, que está longe da realidade, ok? Então, isso pode acontecer, fique atento a isso também, né? Então a outra forma, então, hoje nós tratamos de violência obstétrica é a violência institucional, né? O que é uma violência institucional? São aquelas cometidas pela imposição de regras ou normas do estabelecimento de saúde, né, do hospital, contrárias ao direito da gestante. Okay? Então, são normas e regras que o hospital determina, né, como praxe dele, mas que vão, né, de encontro ao direito da gestante. Vamos ver aqui como é que elas se caracterizam, tá? Então, a violência institucional, por exemplo, proibir a permanência do acompanhante na hora do parto, né? O famoso, se vocês já ouviram, o ponto do marido é chamado, né? Então, assim, por quê? Porque a gestante tem o direito de ter um acompanhante durante o seu trabalho de parto, né? Então é mais conhecido como ponto do marido, mas pode ser o ponto da amiga, o ponto da sogra, o ponto da mãe, enfim, é aquela pessoa em que a gestante determina que ela gostaria que ela acompanhasse no momento do parto, no momento que ela estará dando à luz, para maior conforto. Nós já tratamos isso rapidamente no programa anterior e vamos ser mais específicos. Inclusive, é um direito que está presente, está previsto na Lei 11.108/2005, né? Que além de outras coisas,
que é a questão do acompanhamento de uma pessoa acompanhando nesse momento, do nascimento, do parto em si, ele também dá o direito a esse acompanhante, né, de estar presente ou acompanhar a gestante até as próximas 12 horas seguintes do parto. Tá? Então, ela teve o nenê, sai da recuperação, vai para o quarto, até 12 horas ela está no direito de ter alguém acompanhando. Pode ser quarto individual ou quarto compartilhado, independe. Okay? Pode ser no SUS e pode ser também numa instituição particular. É um direito da pessoa, independente da condição da acomodação ou do tipo de acompanhamento que ela está tendo, se é privado ou se é público. Ok? Então, é um direito. Né? Uma outra maneira que pode se considerar uma violência obstétrica pelo estabelecimento, né, pelo institucional, é proibir a permanência do recém-nascido com a mãe, por exemplo. Né? Então, assim, horários que eles retiram a criança sem maiores explicações, não pode ficar, porque, enfim. Então, isso é uma violência, é direito da mãe ficar com o recém-nascido, salvo, tudo isso a gente vem falando, salvo se alguma prescrição médica importante que há necessidade da criança voltar a ficar longe da mãe. Né? Mas isso tem que estar muito bem definido, muito bem explicado. Aí voltamos na questão do direito informacional da mãe, né? Mas, via de regra, é direito da mãe permanecer com o recém-nascido. Tá? Agora, trago para vocês aqui uma questão também que é direito da mãe e que é muito polêmico, né? É a destinação da placenta. Sim, destinação da placenta. Qual é o mais comum? Né? Que a placenta é aquela estrutura que ela é formada junto com a gestação, né? Para dar todo o suporte nutricional para o bebê. E quando, durante o parto, o bebê ele é expelido, né, do corpo da mulher, retirado, a placenta também é retirada. Via de regra, ela é um produto biológico, ela é um rejeito biológico que, via de regra, ele é incinerado, é dada a destinação para o hospital como resíduo hospitalar e ele é incinerado. Mas a mãe pode querer sim a placenta e não é incomum. Né? Então, a destinação para a placenta é um direito da mulher. Né? Bom, onde está escrito isso? Não está escrito isso que é um direito, mas também dentro do direito nós trabalhamos com o que não é proibido, né? Ele é permitido. Então não há nenhum lugar que diz que a mãe não pode ficar com a placenta ou que a placenta tem que ser necessariamente incinerada. E como chegamos a essa conclusão? Então a gente parte aí para a questão da análise jurídica. Então o artigo 5º da Constituição Federal diz o seguinte, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Bom, se não há lei proibindo, é possível. Né? Então, parte-se desse primeiro ponto. Segundo, o Código Civil Brasileiro, seu artigo 13, diz também que, salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Ora, a placenta, como nós dissemos, ela é um resíduo biológico que não vai fazer falta para a mãe, porque ela só existe durante a concepção. Então, a retirada dela do seu corpo, e mesmo que ela queira ficar, não vá contra esse artigo do Código Civil. Tá? E outra, não vai de maneira nenhuma afetar a sua integridade e o seu uso, desde que não contrarie os bons costumes. Certo? Bom, mas vocês podem estar perguntando, mas por que a mãe gostaria da placenta? Né? Eu nunca ouvi isso. Há casos, sim, há relatos. Né? E é uma coisa que pode ser, né, um fato que pode ser discutido judicialmente. Por exemplo, a mãe quer a placenta para enterrar de maneira apropriada. Por quê? Existe, culturalmente, eles entendem que, como a placenta ficou todo o período gestacional ao lado do bebê, algumas culturas entendem que o recém-nascido caracteriza-se aí como até um irmão gêmeo daquele que nasceu e aquele que não nasceu. Então, tem mães que gostam de dar um enterro apropriado para a placenta. Ok? É um direito dela. Tem mães que chegam ao ponto, para manter, preservar, faz uma preparação e emolduram a placenta.
Nós não estamos fazendo aqui juízo de valores, apenas dizendo qual é a destinação que as mães têm. E uma outra destinação, que é muito mais polêmica, né? As mães levam a placenta, fazem a desidratação dessa placenta e depois elas acabam ingerindo a placenta. Como? Triturando, enfim, de uma outra maneira, porque entende-se que ali é proteína, que é alguma coisa, ou então é um fundo emocional, enfim, é polêmico, né? Mas, como nós dissemos, não há proibição e é um direito da mulher. Então, você procurar aí histórias nas outras culturas, tem vários tipos de aplicação de entendimento ou de destinação da placenta em função de toda essa sistemática. Ok? Bom, caso ocorra algum desses fatos que nós já conversamos até agora, né? Ou seja, violência sexual ou violência institucional, o que você deve fazer, né? Primeiro, tendo algum indício, acontecendo alguma coisa que você julga que houve uma violência obstétrica, procure imediatamente a direção do hospital, procure a direção do estabelecimento de saúde e dê ciência disso, né? Depois pode procurar a ouvidoria desse estabelecimento. Depois, não tendo as etapas não tendo solução, procure o Ministério Público, denuncie isso. Você tem que formalizar essa denúncia, formalizar os fatos ocorridos, né? Depois procurar uma delegacia da mulher, fazer um boletim de ocorrência, né? São dois momentos distintos aí, né? Um você pode procurar em função do que aconteceu, e no caso da placenta, ou mesmo da presença do marido, do acompanhante, que não, por exemplo, o estabelecimento de saúde não deixe, aí você tem que se antever essa possibilidade. Então, um boletim de ocorrência da Delegacia da Mulher, preserve esse teu direito e depois procure um advogado especializado para que você possa, através de uma liminar, garantir o seu direito, porque é um momento único, né? Passou o momento do parto, né, do nascimento, não tem como voltar atrás e você perde aquele momento. Então, tenha esses cuidados para que você tenha o seu direito garantido durante a sua gestação e no parto que vier a termo aí. Okay? Então, hoje encerramos aí a questão da violência obstétrica, né? Ficando alguma dúvida, lembrando, você já sabe, mande a sua sugestão, mande temas, perguntas e dúvidas aqui para o nosso programa, Sua Saúde e Seu Direito, que nós vamos responder com o maior prazer para você, para os amigos do Conecta. Ok? Como você pode mandar as suas sugestões, dúvidas? Facebook e Instagram, Júnior Dezuani, tudo junto, Júnior Dezuani, ou pelo WhatsApp aqui do Conecta, que é o 17 99248 9494. Boa noite, amigos. Até o próximo programa.